Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos nós, nos nossos lares, nos nossos corações, nas nossas mentes. Amém? Que Deus possa estar não somente aqui, como aí, no seu lugar, na sua casa. Que o Senhor esteja falando conosco. Mais um dia damos graças ao Senhor, né? Mais um dia foi vencido com a graça do Senhor e colocamos o dia de amanhã diante de Deus, diante do Senhor, para que Ele esteja conosco, lutando, né? Um dia após o outro. Nós gostaríamos de começar nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor, lendo lá em João 14. Eu até estava lendo hoje à tarde a palavra do Senhor, tinha até separado um versículo. E antes de vir para cá, o nosso irmão Luiz, pai do Henrique, mandou esse versículo lá num grupo que nós temos. E ele falou bem ao meu coração. Sabe quando aquilo cai bem, assim? Então eu queria ler com vocês. É João 14. Nós vamos ler do 1 ao 4. E o título da minha diz assim: Jesus conforta os discípulos. O senhor não tem título? Não tem título. Mas o meu diz: Jesus conforta os discípulos. E isso já impactou o meu coração, porque nós somos os discípulos do Senhor agora aqui. É claro que Jesus estava falando ali para os discípulos dele. Mas nós, aqui hoje, nós somos os discípulos do Senhor. Estamos fazendo, né, pelo menos tentando fazer as obras que os discípulos faziam. Então, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aqui o primeiro, hoje eu não vou trazer a palavra, é o pastor, mas pensando aqui no primeiro, já dá um conforto no nosso coração, que ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim, Jesus está falando. E aqui no 3 ele diz assim: e quando eu for, vou preparar-vos um lugar. Isso ele não tinha ido, mas hoje ele já foi, já está lá, já está preparando o lugar. Aí ele diz assim: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Isso dá outro conforto no nosso coração. Saber que o Senhor, ele foi, mas ele vai voltar. Ele está preparando ali com todo carinho um lugar para aqueles que persistirem, para aqueles que, seguirem a vontade do Senhor, para aqueles que são dele, para aqueles que são do reino. Nós, né? Então, olha que confortante para os nossos corações nesta noite. A palavra de Deus diz: crede em Deus, crede em Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. Não deixe o seu coração aflito, porque Jesus, ele está cuidando de todas as coisas. Está cuidando de tudo. Amém? Então, gostaria de fechar os olhos, pedir que vocês fechem os seus olhos. E pensando nisso, nessa paz, eu queria pontuar aqui dois motivos de oração. Apresentar este encontro e pedir para que Deus venha ao nosso coração com a paz dele. Que ele confirme no nosso coração aquilo que a palavra dele diz. Que não precisa, angustiar, deixar o seu coração aflito. Crê no Senhor tão somente. Deus Todo-Poderoso, Deus de glória, nós apresentamos este momento diante da Tua presença, Pai. Este lugar, este momento, as nossas vidas. Apresentamos também, Senhor, aqueles que estão lá do outro lado, Pai. Os nossos irmãos, os nossos amigos. Deus, o Senhor os conhece bem. Nós não sabemos quem está, Senhor, nos assistindo ou irá nos assistir. Mas nós colocamos todos eles diante de Ti,
do teu altar, porque o Senhor o conhece. O Senhor a conhece muito bem. O Senhor sabe, Deus, o que se passa nos nossos corações. A aflição dos nossos corações, Pai. E a tua palavra, Deus, diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, no Deus Todo-Poderoso, e crede em mim, em Jesus, que morri por você. Às vezes nós, Deus, esquecemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nada acontece se não for da sua vontade. O Senhor tem o controle de tudo, Pai. De tudo, Senhor. E mesmo que quiséssemos, nós não teríamos o controle de nada, Jesus. Então, eis as nossas vidas diante da tua presença. Que nós possamos ter no nosso coração a tua confirmação. Que o Senhor está conosco. Que somos mais do que vencedores, Pai. E que o teu Filho amado subiu e está preparando um lugar para nós. Para que nós possamos, Senhor, ser levados contigo um dia, Pai. Estarmos descansando ainda mais na tua presença. Amém, Jesus. Amém. Aleluias. E neste mesmo espírito, nós vamos louvar ao Senhor com um hino que ele diz a finalidade que nós nascemos, para adorar ao Senhor Jesus. É claro que eu sempre falo que às vezes as pessoas, tem alguém que às vezes possa não entender direito. Não é que nós precisamos viver dentro de uma igreja, vivermos prostrados diante do Senhor, mas com as nossas atitudes, com as nossas palavras, nós precisamos adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor não somente quando nós estivermos aqui ou na igreja, lá do nosso lar, lá na nossa casa. Quando nós estivermos sozinhos, que ninguém está nos vendo, nós precisamos adorar ao Senhor. Amém? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Estamos aqui, Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Amém, Jesus. Nós tivemos alguns problemas técnicos, não é daqui, né? É da internet. Acontece e nós voltamos. Às vezes é assim que acontece na nossa vida também, né? Às vezes nós estamos no gás lá, às vezes estamos no gás de louvar, de adorar, com planos, e pela permissão de Deus, né, acontecem algumas coisas, e o importante é vermos que Deus está sempre de braços abertos para nos receber novamente, né? Que o nosso louvor chegue à presença do Senhor. Caiu a internet, nós voltamos de novo na presença do Senhor. Caiu às vezes um pouquinho a nossa fé, mas nós voltamos, estamos na presença do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu queria deixar alguns recados. Se você aí que está nos assistindo, talvez tenha algum pedido de oração, pode mandar lá, pode mandar aqui no meu ou no link mesmo, nos comentários, que no final nós estaremos orando. Muitas pessoas têm mandado o WhatsApp para mim. Vai ter culto domingo? Não, ainda não, amados. Mas olha, cremos, como nós acabamos de falar, que todas as coisas, todas, não é algumas, não são algumas, são todas, elas acontecem com a permissão do Senhor Jesus. Amém? Nós cremos nisso. Então, é claro que nós gostaríamos de estar louvando e adorando ao Senhor. É claro, é óbvio. Eu lá na minha igreja, você se for de outro ministério, também eu tenho certeza que gostaria de estar lá. Você às vezes que é de outra denominação, de outra igreja, todo mundo gostaria de estar lá. Que a igreja é um lugar que nos faz bem. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é claro que quando nós vemos isso, é união no nosso dia a dia também. Mas também lá na nossa igreja, lá onde nós podemos servir ao Senhor, é muito bom. Mas não teremos. Terça-feira haverá outra reunião, né? Terça-feira diz que sai o decreto da prefeitura. Isso. Então, terça-feira dizem que saiu o decreto. Então, nós ganhamos mais alguns dias para estarmos, né, lá no nosso lar. Não que o afastamento, os cuidados acabaram. Não. Os mesmos, mas teremos até terça-feira para estarmos colocando esse pedido diante do Senhor, pedindo para que Deus abençoe, pedindo para que Deus abra a porta, para que nós possamos, com todos os cuidados, louvar juntos, adorando ao Senhor Jesus. Amém? Se você tiver algum pedido de oração, mande, que no final nós estaremos orando. Amém? Agora vamos ouvir a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que vem lá do coração de Deus para nós nesta noite. Amém? Amém. Amados, amadas, uma boa noite. Saudades de cada um, desnecessário dizer, né? E nós vamos ver aqui como Deus vai trabalhando em todas as circunstâncias, em todas as áreas
da nossa vida. A Patrícia disse que ela tinha mais ou menos preparado um texto, um verso para ela poder compartilhar hoje. E de repente vem do irmão Luiz um outro, né, um texto que falou ao seu coração e vem bem de encontro ao que Deus colocou em meu coração nesta tarde, mostrando um Deus que vai trabalhando, um Deus que vai visitando os seus queridos, os seus amados, que somos nós. Claro, devemos nos preocupar com circunstâncias, claro, devemos tomar cuidado, somos favoráveis a medidas de proteção, de segurança, até porque Jesus falou que nós tínhamos que orar e vigiar. Então, somos sim favoráveis a isso, mas a nossa confiança, ela tem que estar posta no Senhor. A nossa confiança tem que estar posta naquele que é o Deus eterno. E, pensando nesse sentido, então, nós queremos olhar aqui para o livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17. Livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, vamos ler até o verso de número 10, 11, aqui no finalzinho. Diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram-se a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda Dalém, e os israelitas estavam no outro monte, da banda Daquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem, que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje desafio a companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eu quero pensar um pouquinho, eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes essa palavra, mensagens edificantes, fortalecedoras, de revestimento. Mas eu queria pensar hoje exatamente naquilo que estivemos falando, de um Deus que prepara todas as coisas. O gigante lá, que era um homem muito alto, dizem por volta de 3 metros de altura, que a arma, ele era um tanque de guerra, ele era acostumado a matar muita gente. E ele, se aproveitando daquela circunstância, desafiou um homem do exército de Israel para que os dois lutassem, e aquele que fosse morto, aquele exército seria feito escravo. Porque ele sabia da força dele, porque ele confiava nas suas táticas de guerra, enfim, confiava nele. E ele faz aquele desafio. E diz ali que Saul, que era o rei, e todo o povo, os exércitos, os soldados, eles temeram muito, porque o homem era realmente ameaçador, assustador. Mas eu queria pensar com você que enquanto aquele
gigante, se sentindo vencedor, né? Porque ele se sentia assim. Ele se preparou para ganhar aquela batalha. Enquanto tudo isso acontecia, do outro lado, Deus começava a trabalhar, enviando Davi, um menino. O pai dele, Jessé, chama Davi, manda que fosse lá onde estava havendo a batalha, levando alguns alimentos, visitar os seus irmãos, levando queijo, leite, enfim, chama Davi, um adolescente, pede para Davi ir lá aonde travava-se aquela batalha. Davi não sabia de nada, o pai não sabia de nada daquele gigante, mas o Senhor estava trabalhando. E o Senhor envia a Davi, que chegando lá e vendo aquela circunstância, ele vence aquele gigante. Nós vemos na vida de Abraão, o nosso pai na fé, que a Bíblia diz, de que ele, após 25 anos, ele recebeu um presente, recebeu o filho dele, o filho da promessa, Isaac. E quando o menino estava lá de 11, 12 ou 13 anos, Deus pede que ele fosse até um monte, e naquele monte Deus pede que ele sacrificasse o seu filho. E ele vai com o seu filho, leva a lenha para fazer o altar, leva a ferramenta para sacrificar. E nós também ouvimos de muitos pesquisadores de que enquanto Abraão com o seu filho Isaac subia por um lado daquele monte, do outro lado Deus enviava o cordeiro, preparava o cordeiro para o sacrifício. E quando Abraão chega lá, faz o seu altar, pega o seu filho, amarra ele, coloca em cima da lenha e levanta a ferramenta para sacrificar o seu filho. Deus fala com ele e Deus abre os olhos dele e ele vê ali um carneiro preso pelos chifres. E aquele carneiro significava Jesus, simbolizava Jesus, o sacrifício, o cordeiro de Deus. Então, enquanto Abraão subia por um lado, Deus providenciava o cordeiro para o sacrifício do outro. Enquanto o gigante se armava, se achando um vencedor, Deus preparava aquele que viria para derrotá-lo. Enquanto o diabo pensa que vai derrotar a tua vida, enquanto o diabo pensa que vai derrotar a minha vida, a nossa família, o nosso ministério, a nossa igreja, a nossa nação, enquanto o diabo pensa nisso, Deus já proveu em Jesus, a nossa vitória. O gigante é grande, meu irmão, minha irmã, sabemos que sim. Nos amedronta, sim, como amedrontou aquela nação de soldados de Israel. Eles ficaram amedrontados, porque o gigante era terrível, a visão era terrível, mas o Senhor tinha a vitória. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. O momento é difícil para nós, mas louvado seja Deus, em Dourados hoje nós não temos ninguém internado com suspeita de coronavírus. É razão de louvarmos a Deus. É razão de agradarmos a Deus, agradecermos ao Senhor. É claro que as outras cidades também precisam, Campo Grande, enfim, o Brasil todo e o mundo todo precisa dessa libertação, dessa vitória, dessa provisão de Deus. Mas louvado seja o Senhor que na nossa cidade, Deus tem estado com as suas mãos estendidas. Então nós queremos orar. Não importa o tamanho da sua luta, creia no Senhor. Creia em Deus, como leu a Patrícia na abertura, creia em Deus, creia também em mim. Essas são as palavras de Jesus. Jesus veio por amor, por nos amar, se entregou naquela cruz. Diz a palavra do Senhor que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Então, ainda que o diabo possa tentar te amedrontar, tentar te assustar, existe uma solução preparada pelo Senhor. Bendito é o Deus, diz a palavra do Senhor, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos celestiais. Sabe, amados, diz o apóstolo Paulo ali, que nos tem abençoado. Não diz que irá abençoar. Está no verbo passado, que nos tem abençoado. A sua provisão, Deus preparou. A minha provisão,
Deus preparou a resposta que você busca. Deus preparou em Cristo Jesus, lá naquele madeiro. Amém? Domingo agora, ainda teremos a nossa igreja fechada, por razões, da lei e autoridades, e nós somos submissos. Provavelmente no outro domingo, com toda certeza, eu quero crer em meu coração, nós poderemos estar com a nossa igreja lá física, o templo, com as portas abertas, com algumas mudanças, algumas normas, mas estaremos lá. E se Deus permitir, e Deus há de permitir, nós teremos a nossa ceia lá então na igreja, uma ceia de restauração, de comunhão, de uma nova caminhada, um novo objetivo, um novo propósito. Amém, meus queridos? Para você que enviou o seu pedido de oração, nós vamos ouvir agora e a nossa irmã Patrícia vai orar então. Sim. Sim. Então vamos estar. Vamos colocar aqui diante do Senhor a vida da minha avó Avelina, a vida da minha avó Maria, que Deus esteja sobre a vida delas. Nosso irmão Reinaldo, nosso diácono, pediu para que nós estivéssemos orando também pelos trabalhadores, amados. É momento difícil, não é fácil não, porque muitos precisam trabalhar. Então, se pegam no Senhor Jesus, alguns podem estar em casa, outros precisam trabalhar. Que nós possamos estar colocando, tendo, desculpa, a empatia, tendo assim, nos colocarmos no lugar deles. Eles precisam trabalhar. Muitas mulheres precisam levantar de manhã, sair para trabalhar, homens que precisam do sustento. Então, que nós possamos estar orando por eles. Queria deixar aqui para as nossas crianças da igreja que eu estava fazendo toda semana vídeo para a escola. Aí a tia Patrícia, tá de férias agora. Agora, então, eu vou fazer alguns vídeos dedicados para eles, Eu sei que as minhas queridas irmãs vão mostrar para eles. Então, deixar aqui que durante a semana as crianças elas vão estar recebendo algumas aulas, da nossa escola bíblica, lá para que as crianças possam ouvir, eu vou contar uma historinha, já preparei tudo um negócio lá ontem. Não deu para fazer hoje porque estaria aqui, mas para segunda, terça-feira nós teremos lá, Então, que Deus abençoe também as nossas crianças. São crianças abençoadas. Não são muitas, são poucas, mas as que têm cada uma mais bênção que a outra, E tá chegando mais, Tá chegando o Felipe, tá chegando o Luiz Fernando. Vamos estar orando por elas também, Por elas. Mais algum pedido, na Tchelle? Não, Queria colocar também diante de Deus a vida da Nina, a vida do Bruno. Que Deus possa estar os abençoando, derramando da graça dele. Sim, da Suelen, do Coutinho. Vamos estar orando, então? Feche os seus olhos. Você talvez aí no seu lugar, você não pediu, não passou, mas o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece aquilo que você precisa. A palavra de Deus diz que mesmo que a palavra, antes de sair pela boca, o Senhor já conhece. Então, coloque aí no seu lugar aquilo que você tem de desejo diante da presença poderosa do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos diante de Ti a vida, Senhor Jesus, da nossa irmã Maria, da nossa irmã Avelina, que o Senhor esteja sobre a vida delas, Pai. Essas duas, Pai, senhoras, servas, que têm tido, Pai, uma vida contigo. As abençoe, Senhor. Deus Todo-Poderoso, coloca as Tuas mãos sobre a vida delas, sobre a vida de todos os trabalhadores, Pai, em especial os nossos trabalhadores lá da nossa igreja, do nosso ministério. Deus, a vida de todos os homens e mulheres que precisam estar trabalhando.
que eles tenham uma proteção, Senhor, uma unção poderosa sobre cada um deles. Mas em geral nós colocamos todos os trabalhadores, Pai, diante de Ti. Colocamos famílias, Pai, que estão dentro de casa vivendo momentos, Pai, às vezes momentos de atrito por muito ficarem dentro dos seus lares. Abençoa, Pai. Abençoa poderosamente. Pedimos pela vida da Nina, pela vida do Bruno. Pedimos, Pai, que esta paz, esta presença que está nesta noite aqui, que nós podemos sentir e nos alegrar, esteja sobre a vida da Nina, Senhor, sobre a vida do Bruno, Pai. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor esteja alcançando a vida, Senhor, da Suelen, do Coutinho, Pai. Esta criança, Deus, ali naquele ventre, Deus, ele seja totalmente revestido pela Tua presença, pela Tua unção. Abençoa, Senhor, a Karina, lá em Maracaju, Deus. Pedimos que o Senhor esteja sobre aquela vida, sobre aquele pequeno ser ali dentro daquele corpo, Deus, dentro, Senhor Jesus, daquele ventre. Abençoa, Senhor, derrama da sua glória, derrama, Senhor, da sua proteção, que possa estar crescendo, Senhor, diante da tua presença. Abençoa, Deus, abençoa o nosso ministério, o nosso não, Senhor, o seu ministério, onde nós estamos ali te servindo, Pai. Abençoa cada membro, Deus. Abençoa, Senhor, a igreja de Itaporã, ali, Senhor, onde nós temos a sede. Abençoa o pastor Osmar. Abençoa os seus membros, Pai. Deus Todo-Poderoso, os seus filhos que te seguem, que tentam te buscar de coração íntegro, Pai. Abençoa. Abençoa nós nesta noite aqui. Abençoa, Senhor, os lares que aqui estão representados pelos nossos irmãos. Abençoa, Jesus, no nome de Jesus. Amém. Então, amados, domingo, 6h30 às 18h30, nós estaremos aqui, se assim Deus permitir, se assim for a vontade do Senhor. Estaremos aqui louvando. Domingo ela vai cantar, ela vai louvar ao Senhor. Eu falei para ela, irmã Preta, você toda sexta-feira você canta os corinhos, né? Tinha que cantar. Mas como aqui é um pouco reduzido, mas domingo, se assim Deus permitir, se assim for a vontade do Senhor, estaremos aqui, ela estará louvando ao Senhor. Né? Pena que também não podemos chamar o nosso irmão Luiz, né? Que temos sentido falta também do louvor dele, do nosso irmão Luiz, da nossa irmã Edinalva, ia falar Edna, a nossa irmã Edna, que louva ao Senhor com o coração também. Amém? Mais alguma coisa, pastor? Não? Somos gratos ao Senhor pela vida de cada um. Somos gratos pela vida da Natiele, pela vida do Henrique, que abrem o seu lar, que deixam, né, estarmos aqui. Aqui é um pouco mais amplo que a casa do pastor. A casa do pastor é um monte de coisa assim, então fica mais apertadinho. Não é que a casa é pequena, lá tem muita coisa, né? Agradecemos aqui a vida do Marcelo, que Deus possa estar honrando, abençoando. Agradecemos a sua vida, né? Que às vezes você não pode estar assistindo ao vivo, mas depois às vezes as pessoas me mandam um WhatsApp, assistir o culto, sabe? Bom estarmos louvando ao Senhor. Agradecidos ao Senhor, então, vamos agradecer e encerrar. Deus poderoso, nós somos gratos, Pai, com o nosso coração agradecido pelas Tuas misericórdias, pelas Tuas mãos, pela Tua provisão, Senhor, nas nossas vidas. Pai, que o Senhor esteja conosco, lá nos lares, confirma, Senhor. Se assim o Senhor nos permitir, se assim for a sua vontade, estaremos novamente no domingo, Senhor, te louvando junto, te louvando e te adorando, Pai. Nós, como falamos lá na igreja, nos despedimos dos irmãos, mas não da tua presença, Pai. Continue conosco, no nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Fiquem na paz, queridos. Tchau. Toca aí um pouquinho, Marcelo. Amém, Jesus. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Mais uma vez para terminar, vamos lá. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para